Hoje vamos falar sobre Bernardo Figueiredo, interessantíssima figura do design moderno e da arquitetura brasileira, sobre quem a Olhar está lançando um livro este mês, em paralelo a uma grande exposição que está em cartaz no Museu da Casa Brasileira. Legal, para contar essa história, a gente tem a felicidade de contar aqui com a gente com três das parceiras imprescindíveis dessa empreitada. A Ângela Figueiredo, filha do Bernardo, idealizadora do projeto, e a Amanda Carvalho e a Karen Matsuda, que são autoras e curadoras da exposição, junto com a organizadora do livro, Maria Cecília Loschiavo, que infelizmente não vai poder estar com a gente. Queridas, enorme prazer, depois desse trabalho extenso, em que a gente teve que dar um mergulho, especialmente vocês, muito profundo na obra do Bernardo, ver ele realizado e conversar com vocês realmente é uma satisfação muito grande. Queria começar com uma pergunta para a Ângela, sobre dois temas impregnados na história do Bernardo. Um, que a Cecília frisa logo no primeiro capítulo, é o imaginário daquela Ipanema em que ele cresceu, dos anos dourados, da bossa nova e uma série de outras expressões culturais que irradiavam para o Brasil e para o mundo. O segundo é a versatilidade do seu pai, que trabalhou de forma inovadora em atividades bem diversas, como a gente vai ver ao longo da conversa. Como era a convivência com ele? Como você percebia esses traços de formação e personalidade nessa convivência? Bom, deixa eu ver por onde eu começo. Como eu nasci no Rio, filha dele, e na Zona Sul, em Ipanema, posto 6, ali entre Copacabana e Ipanema, esse era o mundo que eu conheci e que eu conhecia. Para mim, as coisas mais normais do mundo era conviver com ele na natureza. A nossa casa já tinha um conceito de de desenho moderno, e eu não tinha ideia que isso era uma mudança em comportamento, que isso era uma diferença, esse jeito de viver com a natureza. Para mim, isso eram coisas normais, eu fui criada assim. Conforme a pesquisa do livro foi andando, a minha convivência com elas e também muitas conversas com a minha irmã, a gente foi vendo que isso que a gente viveu tem uma marca, tem uma característica. O que a gente considerava a coisa mais normal, que o mundo inteiro era assim, que todos os pais eram assim. Todo mundo tinha lapiseira em casa, prancheta, régua-T, viver... meu pai sempre teve coleção de canetas e que eu vim descobrir quanto ele gostava de desenhar e quanto o desenho, a mão, foi muito importante para a vida dele toda. Isso, para mim, era o mais normal. E eu acho que eu vivo até hoje com esse conceito em mim. Fui descobrindo também na pesquisa do livro o quanto parecido e quantas coisas a gente tem em comum, além do que eu poderia ver pela minha convivência com ele. Então, quando eu vejo com a exposição e com o livro a importância desse Ipanema, desse posto 6, dos primeiros surfistas, das praias, do conforto dos móveis, tanta coisa tão rico, tão importante. Até a gente menciona num texto de apresentação que vocês pediram para a gente fazer, eu assinei junto com a minha irmã, que foi muito interessante a gente achar os nossos pontos em comum, assim, em relação com ele. Então, a Cecília tinha pedido para a gente destacar Ipanema e a gente trouxe Búzios, que foi uma época que Búzios era assim bem nativo, era a rua, todas as ruas de terra, e a gente teve uma vivência muito boa com ele lá, que depois também foi refletido quando ele foi para Porto Seguro, lá em um outro momento da vida, tantos anos depois. Então, será que eu estou respondendo? Me ajudem. Hoje eu estou viajando aqui nas ideias. Não, tá Fico sim, tá emocionada e sim. vou indo. Eu acho que esse aspecto humano, ele depois fala muito sobre o que a pessoa projeta, né? Então, é muito legal de ouvir. Então, isso para mim foi assim muito enriquecedor ver que esse comportamento dele, as coisas que ele acreditava,
os princípios dele na vida, né? Da natureza, do vento. Ele falava para mim que ele gostava do vento batendo no rosto dele, ele gostava de correr na praia, assim, quando ele já estava, depois dos 50 anos, 60, ele corria sempre na beira do mar, porque ele gostava de sentir o vento, ele tinha essa sensação da liberdade, né? Não só dele, como do lugar que ele vivia, né? Eu acho que aí vem um pouco da arquitetura, da visão, que elas também colocaram forte, tanto na exposição quanto no livro, de como ele vê a cidade, como ele vê um prédio desenhado para aquela cidade, depois lá nos shoppings, onde ele trazia a luz natural para dentro dos shoppings. São coisas que, para mim, tudo era tão normal. E eu vi que quanto esse pensamento é rico e diferente e de uma certa forma, ele pensa no melhor para todos. E isso tudo vem lá de Ipanema, do pé na areia, da maior simplicidade do ser humano. Poder pegar um sol, um vento, dar um mergulho no mar, poder aproveitar um jardim, uma árvore, os raios do sol, o céu azul. Acho que é isso. Acho que o meu pai, eu também sou assim, nesse ponto, também gosto bastante, apesar de morar em São Paulo. Então, quando a gente também, por falar que eu moro em São Paulo, quando a gente sai do lugar que a gente mora, antes do livro, a gente começa a ver que tem uma vida diferente. Eu não morei só em São Paulo, eu morei em outros lugares antes de vir para São Paulo. Eu gosto muito da cidade, da metrópole, eu adoro. Sou uma carioca de lá da praia, mas eu me sinto muito melhor em São Paulo. Eu olho e digo, o mar está lá, a praia está lá, a vida está lá, mas eu gosto mesmo em São Paulo de estar na natureza, do vento no rosto, da sensação da liberdade, da proteção do nosso planeta e tudo mais. E eu acho que quando a gente sai da cidade que a gente mora, a gente começa a ver que aquilo é uma característica daquele lugar. E fiquei muito alegre que essa descoberta traz essa característica tão especial para o meu pai, na obra dele, tanto na arquitetura, tanto no design de móveis. E o design de móveis eu pude acompanhar com ele por muito tempo, porque morando em São Paulo, sempre que ele passava por aqui, que tinha algum evento, algumas vezes eu acompanhava ele, outras vezes eu dava carona, então ele ia me contando o que ele estava fazendo, o que aquilo representava, porque ele parou com design de móveis, eu acredito, lá pelo início dos anos 70, e sempre veio atrás dele, porque foi um projeto amplo, né? Ele fez sei lá quantos móveis, tanto na linha residencial, palaciana, quanto de escritórios. Eu acompanhava ele, e até hoje eu cuido dos móveis dele lá com a Schuster. É uma coisa assim, veio muito natural, não foi combinado antes. Aí eu acho que eu falei muito. Vamos passar para outra pergunta, para daqui a pouco eu volto, tá? Vou beber uma água. Não, mas foi ótimo. É interessante que você tem uma visão, né, do teu pai como a figura do pai, né? Imagino que agora nessa pesquisa para o livro você tenha descoberto outras facetas dele, né? Outras mini personalidades que existiam, mini personas dele que existiam dentro dele, né? A gente, ele sempre foi, eu digo que ele era um operário da arquitetura e do design. Ele fazia, ele estava sempre trabalhando. Ele teve diversos escritórios, ele sempre me convidava para conhecer a sede nova. Uma série de coisas que vai ficando ali para trás, porque a gente vai vivendo cada dia, né? Então, mas é engraçado, porque há um tempo, um pouco antes dele ter o acidente dele, depois ele falecer, eu já falava para ele, por que ele não escrevia um livro? Porque eu achava bacana a vida dele, eu gostava de ouvir ele contando as histórias. Eu sempre gostei de ir no escritório dele, a gente às vezes almoçava juntos, quando ele trabalhava no centro da cidade, quando ele tinha... Porque começou dentro de casa, né? Quando o primeiro ateliê, assim, a gente, menina, cresceu ali, pai e mãe que estão envolvidos no mesmo trabalho,
e trazem o seu trabalho para casa. Acho que meus filhos também, né? No meu trabalho de atriz. Sempre que eles puderam, eles estavam do lado, porque a gente também trabalha em casa, e trabalha na rua, mas trabalha em casa também. Então, é muito interessante, e muito rico, e muito emocionante trazer a obra dele. Agora, em 2021, nessa pandemia que a gente está vivendo, a gente iluminar um brasileiro que criou a sua obra por 50 anos, imaginando na cidade, no urbanismo. É isso, eu fico emocionada. Eu, como produtora cultural, quando eu conheci a Cecília, a Maria Cecília, ela falou que o meu pai merecia um estudo sobre a trajetória profissional dele. E esse estudo devia virar um livro. E, nessa época, eu falei, já estamos fazendo o livro, porque eu tenho essa coisa da formiguinha da cultura. Tem projetos que são muito difíceis para acontecer, mas a gente acredita, sabe? Tem um documentário que eu fiz com o Branco, com meu marido, o Branco Melo, que é o documentário sobre os Titãs. Também foi uma epopeia, sabe? Foi assim uma batalha de muitos anos, e está aí até hoje, a gente lançou há uns anos atrás, e o trabalho do meu pai também veio um trabalho assim. Mas eu tinha a Cecília, e por todos os anos eu consultava ela em editais que a gente entrou, quando eu fui procurar o Otávio, porque ela lançou uma segunda edição do livro dela com o Otávio, e eu fui lá e falei, Otávio, vamos fazer o livro do meu pai. Aí ele me olhou assim, olhou e falou, tá, Ângela, vamos fazer. Mas é difícil, mas vamos fazer. E aí a gente começou a conversar e também por anos passava, Otávio, olha o livro, hein, Otávio, olha, entrei no edital, vai ter lá o tal edital, vai ter o outro. E aí um dia o Heitor, ai, gente, 7, né? Como é o Grafina Fei, como eu falo o nome todo do Heitor, que é lá do Itamaraty. Ele que o nome dele é muito grande, gente, desculpe, depois vocês me ajudam, tá? Mas Grana Fei está dito, só tem ele, eu acho. Tá, obrigado, Otávio. Então, ele que começou a levantar o nome do meu pai, né? E ele foi um dia, também na pesquisa dele, lá para a comemoração do cinquentenário da inauguração do Palácio do Itamaraty, ele foi no Museu da Casa Brasileira e ele falou, Ângela, o que você acha de fazer uma exposição lá? Eu falei com o pessoal, eles ficaram meio assim, mas procuram saber como é que é. E aí eu escrevi, fiz um projeto, nunca tinha feito isso, juntei as peças originais, montei, sempre consultando a minha irmã, porque eu me lembro que tem 1000 ideias dela falando, faz assim, faz assado, e mandei para lá. E demorou, olha, muito tempo. Aí um dia eles me procuraram, e aí vieram aqui. Quando olharam o acervo, falaram, vamos fazer a exposição. E aí o grupo da equipe do museu, junto comigo, tentando viabilizar, me ajudaram a escrever um projeto para leis de incentivo, para os editais aqui de São Paulo, porque são as formas da gente viabilizar, né? Até que um dia, depois disso já são anos, né? De 2014 para cá, um dia a Schuster, nossa parceira nas reedições, se interessou pelo livro Ideias da Mila, que começou a visualizar nesse projeto a obra do Bernardo e a importância, porque eu sempre também falava para ela, poxa, eu estou fazendo isso, tem não sei o quê, e as coisas vão andando. E aí também, um tempo depois, a exposição. E aí veio a Amanda e a Karen. E juntas, a Amanda veio aqui para minha casa e mergulhou comigo nos arquivos. A Karen já tinha vindo antes para fazer um mergulho na parte do Itamaraty. E assim a gente foi formando essa equipe, juntando pessoas de diversos segmentos, uma equipe grande, cabeças pensantes, cabeças criativas, um ouvindo o outro, num comando grande da Cecília, no conteúdo. Eu chamo a Cecília, é a Maria Cecília, mas eu chamo ela de Cecília sempre.
E, de uma certa forma, eu costurando as pontas, tentando amarrar da melhor forma possível de conduzir isso. E como filha, até agora, sabe, estou sempre emocionada. Estou emocionada com que pessoas postam porque vão lá na exposição, estou emocionada de pegar o livro na minha mão, olhar essas fotos, olhar a história. Até tem uma coisa muito curiosa, eu procurando uma foto minha de trabalho ontem, abri uma caixa de fotos e saiu contatos que tem uma foto que está no livro, que é o meu pai com a máquina de fotografia dele, com a câmera de fotografia. Então, saíram 2 páginas de contato, eu, a minha irmã, um amigo nosso e meu pai fazendo essa viagem, e onde saiu essa foto que está no livro. Então, eu sempre... Aí parei, assim, de repente fiquei... acho que é isso. Agora segue vocês, vai, quero ouvir também. Ai, que delícia. Vou aproveitar que você falou da Amanda e da Karen, vou fazer uma pergunta para as duas. Sobre a produção do Bernardo no design do período moderno, ele trabalhou com o Sérgio Rodrigues na Oca e chegou a ter uma conversa de sociedade com o Joaquim Terreno, né? O que vocês acham que tem de único, de traços da influência desses mestres e de outras produções do período de outras produções do período nos móveis do Bernardo? Bom, primeiro queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Escrever esse livro foi assim uma grande alegria, porque realmente foi um período de pandemia, e descobrir toda a obra do Bernardo, que é vastíssima, trouxe aquele calor, sabe, aquela alegria para o coração. E a Maria Cecília, a Ângela já comentou dela, a Maria Cecília Luz Cabo dos Santos, professora da FAO, não está aqui, mas ela é uma grande pesquisadora da área, ela participou de todo o projeto. E também é um projeto que não aconteceria se as filhas não tivessem cuidado tão bem do acervo do pai. Então, esse papel das duas assim foi fundamental em toda a organização, na estrutura toda do livro e da exposição que acontece no Museu da Casa Brasileira. A Mila também foi fundamental para tudo isso, a Schuster. Então, foi um processo muito gostoso, coletivo de fazer. E sobre a pergunta, né, de fato, o Bernardo Figueiredo trabalhou por um período na Oca, mais ou menos 1 ano, teve um contato com o Sérgio Rodrigues, eles trabalhavam fazendo design de interiores e, junto com isso, móveis, e era uma época em que as pessoas estavam repensando esse mobiliário moderno, porque era um pensamento de como mobiliar essas casas a partir desse ideal moderno. E não existiam esses móveis, então eles tinham que fazer esses móveis. E o Bernardo, ele também tinha essa relação com o terreiro, né, uma relação de amizade e de respeito assim pela obra dele, e eles pensaram em fazer essa sociedade, o que não foi adiante, mas a gente percebe essa influência na obra do Bernardo de uma forma clara nos móveis, que não são móveis que você simplesmente passa na serra circular e eles ficam retos, sabe? Eles são torneados, eles são todos pensados nos mínimos detalhes. Do lado do terreiro, o Bernardo fez alguns móveis que são leves, né? Por exemplo, a cadeira Arcos é um móvel leve, é um móvel torneado, é complexo de ser feito. Já Sérgio Rodrigues tem, por exemplo, a poltrona Senhor, que é uma poltrona um pouco mais pesada, mesmo assim com toda aquela leveza dos móveis modernos, de você conseguir colocar de um lado para o outro, mudar o layout da casa facilmente. Então, esses pontos são os que eu vejo de influência da obra, além, claro, né, o uso do material, que era o jacarandá, então ele usava madeira, e pensava a madeira não como um material pronto, reto, né? Ele pensava em como fazer todas essas nuances na forma. Acho que é isso. Alguma coisa para complementar, Karen? Bom, primeiro é uma alegria enorme estar aqui. E esse livro foi escrito quase que 100% durante esse tempo de pandemia. E como a Angela apontou sobre a obra do Bernardo, tem muito frescor, é muito esse vento no rosto. E isso trouxe muita alegria nesse tempo tão difícil, em que tudo estava tão fechado.
E a obra do Bernardo é tão aberta. O Bernardo era sempre muito aberto a inovações, e trabalhar com ele esse período foi tão importante. Então, foi uma alegria imensa. Sobre a pergunta, o próprio Bernardo tinha consciência da relação entre o terreiro e o Sérgio. O próprio Bernardo diz, o Sérgio me deu intimidade com o móvel e o terreiro me aguçou estilo. E eu acho que primeiro que o Bernardo ele começou a fazer móveis já na faculdade com o Paulo Cazé, uma questão mais experimentar madeira, tipo de corte, as formas. E logo depois que ele se forma, ele vai trabalhar 1 ano na Oca, e me parece que o Sérgio, na Oca, ele aprende a olhar o jacarandá, a madeira, essa relação com a matéria-prima. E pelo que ele fala mesmo, o terreiro é esse olhar da forma com que o Bernardo pensa o móvel. E é muito engraçado, porque... E o Bernardo tem um olhar muito próprio para o móvel. Ele dialoga com os dois, mas tem a personalidade dele. Tem essa leveza, essa presença também. E ele fazia ambientações. E eu acho que esse olhar para a matéria-prima, para o meio, sempre permeou a obra do Bernardo. E até, né, Porto Seguro, arquitetura. Acho que é isso. Em alguns modelos, né, não em todos, mas o que me parece que aparece muito é um certo despojamento que tem a ver com aquele período ali, né? Talvez na Senhor, por mais que tenha tem uma brutalidade ali de uma peça grande, ela, né, os encaixes à mostra, um plano improvável ali para o encosto, né? E na Rio e na Carioca, umas sobreposições, né? Uma coisa meio solta, que, apesar do diálogo com o resto da produção, me parece que são muito próprias, né? Coisas que vieram dele mesmo, né? Mas eu queria complementar essa conversa com você, Karen, já falando do Itamaraty, que foi tema da sua dissertação de mestrado, que foi um dos projetos mais incríveis de Brasília, desse ciclo de Brasília, que é um ciclo em que as encomendas de design moderno chegaram no seu ápice, né, associados àquela arquitetura, não só para Brasília, para os palácios, como o caso do Itamaraty, mas para as repartições, para as residências de lá e para todo o Brasil, irradiando essa influência que Brasília teve no período. Mas, enfim, especificamente do Itamaraty, que é um dos projetos mais sofisticados, eu queria que você falasse o que ele tem de especial, queria que você, e da participação do Bernardo, como que ela aconteceu, enfim, você que conheceu bem esse tema, queria que você contasse para a gente. Primeiro, o Bernardo já tinha experimentado muito nos móveis antes de chegar no Itamaraty, né? Ele fez móveis residenciais, depois teve uma linha para escritórios, e pensou até móveis populares. E até ele fala assim, eu estava pensando no móvel popular e recebi o convite para fazer os móveis para o Palácio Itamaraty. E é óbvio que foi uma grande honra para ele participar desse projeto. E vou falar um pouco como é que foi pensado o Palácio Itamaraty, né? Eu preciso falar o nome do embaixador Vladimir Moutinho, que pensou que ele queria fazer uma sede do Ministério das Relações Exteriores com obras de brasileiros, um edifício que envolvesse todo um processo de um cerimonial da diplomacia, mas sempre permeado pela produção material brasileira. Então, tem obras de diversos artistas modernos, e ele convidou os designers para pensar esses espaços palacianos. Então, teve o Bernardo, que foi o designer
mais fez móveis para diversos ambientes do palácio. E aí foi muito curioso que, durante a pesquisa, eu percebi que esses móveis foram esquecidos. E esses espaços mudaram de função, o que é uma perda enorme, né, da história. E então, primeiro foi esse susto de tentar entender o que o Bernardo fez, por que ele não está mais lá? E aí, a partir da pesquisa histórica, muito com o acervo que a Ângela, né, guarda do pai, eu fui entendendo a importância do Bernardo. Ele fez 2 salas de jantar, a sala Rio e sala Bahia. Ele fez também móveis para o salão de baile e 2 salas menores e móveis para uma sala de reunião. E é muito curioso, porque são funções distintas para cada ambiente. E parece que ele opera tão bem nessa diversidade, isso é tão bonito, né? Ora são móveis mais austeros, é um ambiente mais fechado, ora um pouco mais intimista. E também tinha uma questão para eles lidar com a escala do palácio, que era enorme naquele momento. E eu acho que ele lida muito bem no salão de baile, fazendo um sofá enorme, mas que dialoga com o corpo das pessoas. Quer dizer, o móvel tem uma escala palaciana, mas que respeita o corpo. E aí essas fotos desse palácio que foi construído nos anos 60, as pessoas podem ver no livro. Eu posso completar numa visão Claro, de Angela, leiga, claro. mas eu, conversando com o Heitor, quando ele estava fazendo o levantamento e pesquisando o meu pai lá, e depois a Maria Cecília também, a importância de divulgar, completando aqui o porquê que não existem alguns móveis mais lá, porque aquilo que foi criado naquela época como apresentação do Brasil para as comitivas estrangeiras, que teve todo esse pensamento tão importante, governos que foram ocupando mais para frente não valorizaram de tal forma, então que a divulgação do que ainda tem lá, quanto mais a gente divulgar o que foi criado naquela época para representar o Brasil, que ainda estão lá os prédios todos, mas que o sofá-rei não existe mais. As conversadeiras não existem mais. Agora, aquela cômoda, eu não vou saber dizer de quem é, mas o lustre ainda tem algumas peças, como aquela Sala Bahia, tem algumas peças ainda preservadas de uma forma que, quanto mais a gente poder divulgar o que tem lá dentro, a gente consegue preservar essa memória. Então, a gente consegue, as visitas públicas que são feitas, se a gente conseguir preservar o que tem lá, as pessoas vão conhecer essa maravilha dessa arquitetura e do seu design e da forma do Brasil moderno, da forma do Brasil daquela época e que é até hoje. Isso não tem fim. O Brasil moderno ele está sempre olhando para o seu futuro, né? Então, é isso. Só queria completar que é importante a gente divulgar, é importante ter a grandiosidade e esse capítulo do Itamaraty no livro, porque resgata o que era e mostra, de certa forma, a sua transformação. E lá no vídeo que a gente tem na exposição também, que tem um vídeo que até eu que montei ele, eu que criei ele, porque é a visão dos anos 60 dele e alguns momentos de como o Bernardo está lá dentro hoje. É isso, gente. Ótimo, muito bom. Muito bom. Você quer falar mais alguma coisa, Carol? Não, e só pontuar como foi importante para o Bernardo e para todos os profissionais Brasília, porque foi um campo de experimentação muito grande e que continua ecoando, né? E fazer o livro é uma forma também de marcar isso, divulgar. Com certeza. Com certeza. Karen, você chegou a pincelar sobre os móveis, a vontade de fazer móveis populares, né? Então, queria também aproveitar esse tema, porque, embora, em contraposição a essa produção palaciana, ele também teve ações que buscavam democratizar os móveis do design, né? Como é que foi essa experiência?
Foi depois da linha palaciana, depois da linha residencial, que foi exposta na loja Chica da Silva. Ele chegou a fazer a linha de escritórios, e depois ele começou a pensar essa linha popular que chamava máquina monobloco, era produzida no sul do Brasil, e que era esse desejo de tornar o móvel acessível, né? Moderno, acessível, democrático. Ele chegou também a apresentar esses móveis em algumas feiras internacionais, e que tinha sempre esse cuidado, o uso era jacarandá, né? Havia um desejo, né, de pensar o móvel em série, mas que, eu não sei, Amanda, não sei se você quer pontuar também, mas a gente tivemos poucos relatos, né, de imagens desses móveis. Foi uma pesquisa que a gente descobriu nos jornais de época. A gente não encontrou muito, até tinham alguns sofás que a gente via nas fotos, mas não conseguia enxergar completamente. Tinha uma curiosidade desses móveis que alguns eram desmontáveis. Então, era uma vontade também dele exportar esses móveis. E acho, Karen, veja se é isso mesmo, mas que ele tinha essa vontade, esse ideal, mas ele não foi muito adiante, porque daí teve a questão do Itamaraty, então ele colocou todas as forças e energias nos móveis do Itamaraty. Concordo, e também a gente precisa refletir sobre quais eram as condições para se fazer um móvel popular no Brasil, né? Daquela época. Exato. O que era considerado popular, né, também, Como talvez fazer, né? assim, em comparação aos móveis da Chica da Silva, eles realmente eram móveis mais democráticos, né? Mais jacarandá e, ao mesmo tempo, toda a madeira trabalhada, encaixes, né? São coisas que encarecem um pouco o móvel. Eu acho mais importante que ele tinha esse desejo, essa abertura, né? Então, ele estava Isso. experimentando. Bom, gente, a gente vem falando de design, mas queria lembrar a parte arquitetônica, a atuação enorme como arquiteto dele e diversa, iniciada já desde esse primeiro período, fez as duas coisas em paralelo. E a primeira tipologia que ele trabalhou foram prédios residenciais, depois casas também, mas especialmente prédios, fez dezenas, muita coisa, assim, pontos muito nobres da zona sul do Rio, em especial na orla da Vieira Soto, da Delfim Moreira, da Lagoa também, espalhados por toda a zona sul, em especial alguma coisinha depois em São Paulo, mas muita coisa na Barra, que estava iniciando sua urbanização, sua verticalização, vamos dizer, né? Mas queria que vocês contassem um pouco desse período, o que marca essa produção dele. Depois a gente vai falar também das outras tipologias que ele se envolveu enquanto arquiteto. É realmente impressionante a obra do Bernardo em relação à número de edifícios que ele fez, né? E alguns são bem interessantes. Por exemplo, tem o edifício Bordalo, que era o primeiro edifício comercial, então, até antes dos shopping centers ali, que ele fez e que tinha estacionamento e que era uma coisa completamente nova para aquela época. Então, ele pegou esse comecinho e fez, inclusive, vários prédios residenciais. E o que eu acho bem interessante nesses prédios é a variedade, a busca que ele fazia por novas tecnologias. Então, ele estava sempre pesquisando, sabe? Mas é uma característica essa que você vê na obra inteira dele. Então, nos móveis ele estava sempre pesquisando, daí depois nos edifícios também. Então, de repente, começaram a usar janelas arredondadas, assim. Daí ele começou a aplicar isso nos prédios. Antes disso, era aquela fachada, né, de vidro fora a fora que ele usava. Então, isso é bem interessante. Essa busca constante, essa pesquisa é uma característica dele. E que depois você percebe nos shoppings também. E era um momento em que as cidades estavam se verticalizando, as duas principais, né? São Paulo e Rio de Janeiro, e ele se destacava ali como um arquiteto hábil, né? E tanto que foi contratado para fazer todos esses prédios.
Só que é impressionante ver que ele não estava só nesses prédios. Enquanto ele trabalhava na construtora, ele tinha o escritório dele. E nesse escritório ele fazia ambientações, ele fazia casa, ele fazia os móveis. Então ele levava essas duas produções ao mesmo tempo. O que é impressionante, assim, porque são trabalhos muito que exigem muita energia do profissional, e ele faz todas com uma qualidade muito boa, sabe? Ele realmente ele colocava ali vida, energia dele, sabe? Para fazer com uma qualidade impressionante esse trabalho. E depois vieram também os estandes brasileiros em feiras internacionais, né? Isso teve algum vínculo com a relação dele com o Itamaraty? Ó? E como é que vocês enxergam esse tipo de produção que mistura tipografia, sinalização gráfica e arquitetura na obra dele? Bom, realmente é impressionante o trabalho de feira, né? Porque você precisa pensar em diversas escalas o projeto. Então, tem a questão do mobiliário. Ele fazia muito bem móvel, ele conhecia sobre encaixes. Então, você pensa um stand para ser montado no prazo que ele precisa, ele tem que ser replicável muitas vezes, ele tem que ser construído na hora. Então, a escala do desenho do móvel, do desenho industrial, está presente ali, né? E ele dominava muito bem. Além disso, esse stand ele tem que ser comunicado, né? Ele tem que mostrar que ele está ali, tanto para aquela pessoa que está vendo ele de longe, quanto para a pessoa que está ali do lado, para que ela leia toda a informação sobre o produto. Então, ele também dominava isso. Mas ele também fazia o plano da feira. E o que isso significa? De repente, você tem ali uma feira que precisa de uma área de desfile, que precisa de um auditório, que tem que ter área para o stand. Eram feiras, assim, gigantescas. Então, tem essa escala de pensar o espaço, né? Quase um urbanismo, assim, podemos dizer. Ele trabalhava em todas elas muito bem, com qualidade, né? Essa questão da pesquisa constante. E uma outra questão interessante também é a visibilidade do Brasil para outros países, né? Então, ele mostrava quem nós éramos. Então, tinha essa pesquisa material mesmo, de quem é o brasileiro, que ele aplicava nesses estandes internacionais. Acho que sobre a questão da relação com Itamaraty, acho que eu não sei qual que era a questão específica, não consegui achar. Não sei se a Karen consegue explicar um pouco melhor isso, mas a gente não achou, eu não achei isso em documentos. Eu também não. Tinha um diálogo com o Itamaraty, mas, pelo que eu entendi, as feiras... claro que o Itamaraty também participava, né, por ser feiras internacionais, mas me parece que era privado, né? Era um empresário que solicitava. Olha, eu vou tentar colaborar. Está passando um avião aqui, não sei se o som vai ficar ruim, mas uma das razões que levou ele a fazer as feiras assim, eu li aqui numa correspondência que ele passou para alguém recentemente, não, há muito tempo, que ele tinha tido uma vontade de começar a viajar muito. Mas tinha uma parte que ele também dizia que ele trabalhava para o Itamaraty nas feiras internacionais porque era hora de levar a imagem do Brasil para fora, completando o que elas já falaram, né? Mas eram demandas que vieram através do Itamaraty para ele. Eu não sei também precisar quanto, mas também eu vi em alguma coisa, assim, alguma declaração dele, até por conta de um evento que ele teve, que ele foi preso na ditadura militar, e ele diz que ele justamente que ele achou foi uma prisão arbitrária, ele estava simplesmente na rua com um diretor de teatro conversando justamente sobre essas feiras, e ele diz num relato que ele fez um relatório quando ele saiu da prisão, e ele diz que ele justamente naquela época ele trabalhava para o Itamaraty com as feiras internacionais, porque ele estava levando fotos de um trabalho
para um outro, pegando de um jornal e levando para uma reunião que era uma FENIT que ele ia fazer, com o Flávio Rangel, esse diretor que foi preso junto com ele. Então, na verdade, ele trabalhou ligado ao Itamaraty e também para eventos de empresas privadas, né, que não era do governo. E só uma curiosidade, tem uma feira que ele trabalhou também no áudio, e foi quando ele ganhou um grande prêmio, porque ele gravou uma feira livre, nossa, brasileira, que vende fruta, legumes, peixes, frango. Ele levou essa sonoridade e sonorizou esse estande, e botou em volume alto. Isso fez assim, chamou muita atenção, foi um recorde de venda, mas incomodou os estandes vizinhos. Isso eu li também nas coisas aqui dele, né, nos papéis que passam pela minha frente. Pronto. Que barato. É interessante que tem essa versatilidade toda, sempre com inovações envolvidas. E aí digo isso para puxar um último assunto relevante na trajetória de arquiteto dele, que é o projeto de shopping centers, que era uma tipologia que estava nascendo no Brasil, e desde os anos 70 ele estava envolvido, fez alguns dos primeiros shoppings no país, shoppings importantes até hoje, no Rio, por exemplo, Cassino Atlântico, Barra Shopping, em São Paulo, Morumbi Shopping, Tamboré, mas fez no Brasil inteiro, teve uma demanda contínua disso durante décadas, né? É curioso assim, pensar que isso era uma novidade na trajetória dele, mas, ao mesmo tempo, você percebe uma junção de interesses ali do prédio, do stand, do design, da expografia, que se complementam nesse momento da carreira dele, e colocam ele como a pessoa ideal, pessoa certa no momento certo ali para isso, né? Então, queria saber de vocês, quando será que ele se valeu desse conhecimento todo adquirido nessas atividades, e o que os shoppings, em termos arquitetônicos, traziam de novo naquele momento, que ele foi o portador disso também. Não, realmente é impressionante a atividade do Bernardo com o shopping, e ela mistura, né? Ela traz um pouco disso da feira. Por exemplo, uma sinalização de frente do shopping, ela tem que ser vista a uma distância determinada. Então, ele fazia aqueles letreiros grandes, sabe? Que era uma pesquisa dele, de forma que a pessoa pudesse ver da estrada ali o que tinha naquele lugar. E ele trouxe algumas características que são o olhar dele para o shopping. Por exemplo, as aberturas. Ele fazia shoppings com aberturas, shoppings com iluminação zenital, de forma que a pessoa ali soubesse, é dia, é noite. E ele trazia também a natureza, né? As plantas. Então, isso era uma característica dele. Mas, para trazer essa iluminação zenital, ele fazia uma pesquisa de como conseguir fazer uma estrutura num vão, né? Tanto que ele tem algumas claraboias grandes, assim, com vãos grandes. E ele pesquisava, ele ia muito para os Estados Unidos, que era um país que já tinha esse início de shoppings, né? Tinha alguns congressos de shopping center, que ele ia e participava e trazia para o Brasil essas inovações, assim, desse ponto, principalmente, né? O que me chamou bastante atenção, desse grande vão de luz, que permitia que a pessoa soubesse se é dia, se está chovendo. E alguns shoppings que ele fez, inclusive o Tamboré, é um shopping aberto, um open mall, que tem um riozinho ali no meio. E, bom, acho que o shopping realmente é um programa bem complexo. Se você olha as plantas, tem no livro algumas delas, você percebe como é complicado, né? Como exige um profissional com uma qualidade, né? Apto a desenhar shoppings. Porque tem todos os projetos complementares, que seja, milhões, incêndio, estrutura, hidráulica, e que o arquiteto tem que compatibilizar isso tudo, né? E numa escala grande ali.
Só que ele já tinha feito grandes edifícios. Ao mesmo tempo, o shopping tem a sinalização interna também, né, que você tem que pensar. Então, quando ele faz os desenhos ali do Tamboré, ele coloca a sinalização, praça de alimentação. Então, ele coloca todo esse conhecimento que ele trouxe, porque o shopping já foi um momento depois, né? Já começa na década de 80, um pouco antes, na verdade, se você considera o Bordalo, o Cassino também, que fica ali no Rio de Janeiro. Mas ele trouxe todo esse conhecimento que ele desenvolveu na obra dele para chegar no shopping. Acho que é isso. Acho que a Ângela pode comentar um pouco sobre isso. Eu acho sempre bonito quando ela diz o que o pai dela achava do shopping, o que ele sentia, né? A alegria de estar fazendo isso. Amanda, eu não sei como eu posso completar muito, eu acho muito bacana também a visão de vocês, quando vocês colocam as descobertas sobre ele, sabe? Mas eu me lembro de acompanhar ele na inauguração do Barra Shopping, ele me convidar e a gente foi junto. E acho que essa questão de ver a natureza, ver o céu de dentro do shopping é muito marcante. Também adoro essas clarabóias todas que tem nos projetos dele. E também ele fazia um trabalho que não é só o primeiro trabalho, a planta e o projeto de um shopping, são as suas expansões. Então, algumas vezes, ele fez diversas expansões de um shopping que ele criou, porque quando faz o primeiro estudo do shopping, olha aqui a filha do arquiteto falando, já é prevista algumas expansões. E aí, conforme muda a loja âncora, que também elas são previstas, isso eu aprendi com ele, na planta do shopping, há trocas, há necessidade de destacar uma nova grande marca que vai entrar. Então, acho que... E ele gostava muito desse trabalho, ele gostava muito da pesquisa, como elas já falaram, e acho que é isso. Ele fez shopping em Porto Seguro, ele fez shopping em Tamboré, ele fez shopping em Campos, no estado do Rio, ele fez em Goiânia, no Ribeirão Preto, nas capitais, ele realmente em expansões. E até 2009, 2010, ele estava fazendo a expansão de um projeto. E então, acho que é isso. Acho que o shopping foi uma grande paixão da vida dele, como desenhar residências, os prédios, os móveis, mas o shopping, que eu me lembro, ocupou uma grande parte como prioridade. E até o fim da carreira dele, até onde ele não pôde mais trabalhar, ele estava dentro do shopping fazendo. Mas acho que também foi essa a questão... não, depois eu falo. Vai. Acho que é isso, né? Completei, Amanda, fui bem? Sim, sim. Obrigada, Ângela. É incrível, né? Que é uma arquitetura em processo, né? Então, talvez não seja visto como o que se destaca mais como resultado arquitetônico, especialmente para a comunidade arquitetônica, mas eu acho que pouca coisa vai ter esse nível de complexidade, né? Porque é enorme, é cheio de detalhes, tem que pensar esse processo contínuo. É bem curioso rever o shopping não como consumidor, mas como observador dessa dinâmica arquitetônica, né? E tem uma foto de um estudo, de uma expansão que está no livro, que mostra a complexidade do detalhe de tantos itens que são levantados num primeiro momento de um estudo de uma expansão. Tem que parar ali para olhar, realmente é muito, muito detalhe. É impressionante, né? Como o pensamento tem que ser global, múltiplo, extenso e atento, né? Porque está trabalhando com arquitetura, com estrutura, onde vai ter um público grande frequentando diariamente, né? Muito bacana.
é interessante também, realmente não é um destaque em projetos arquitetônicos ou na arquitetura, mas que tem no impacto na vida das cidades, né, de médio e grande porte enorme. É interessante que ele trazia uma humanidade para um ambiente tão comercial, né? É porque acaba sendo um híbrido, né, de espaço privado com espaço público, né? Porque tem muita gente circulando, mas não deixa de ser um espaço, né, comercial. Isso. E você comentou sobre um shopping que ele fez em Porto Seguro. Ele teve alguma relação com Porto Seguro? Conta um pouquinho para a gente. Então, ele teve, assim, eu acho que até essa coisa do vento no rosto, né, que a gente falou lá no início, foi o que levou ele para Porto Seguro. Ele devia estar no auge dos shoppings, dos prédios, da mega construtora, e ele falou: eu não sou um cara para viver de terno e gravata, vindo a um escritório no centro da cidade todos os dias. Tudo bem, eu gosto de fazer isso, mas eu tenho que fazer de outra forma. Eu me lembro dele conversar isso comigo, e ele foi para Porto Seguro. E lá foi um momento que eu acho que ele foi reencontrar com ele, com essa natureza, e ele lá, eu não sei por que ele escolheu Porto Seguro, porque como a vida da gente também, aí eu já estava adulta, já tinha filha, já estava profissional, as vidas já estavam cada um na sua, com muitos encontros, mas cada um na sua. Eu acho até que na época que ele foi para lá, eu estava fazendo a minha primeira novela, porque eu me lembro que depois de terminar, eu fui encontrar com ele, ou logo depois. Então, eu estava bem ocupada, com uma filha pequena e trabalhando à beça. E lá ele foi se aprofundando na história do Brasil, na história daquela população. Ele não chegou lá querendo impor, ele chegou lá querendo vivenciar com as pessoas nativas aquele espaço. E ele foi se deparando com aquela história tão linda do descobrimento. E eu me lembro de vezes que eu estive com ele lá e dele me contar sobre as descobertas. E também outra coisa que a gente trouxe para o livro e para exposições, os desenhos dele sobre o descobrimento, que também foi um achado, porque quando eu fui abrindo as páginas, as pastas dele, tinham coisas muito técnicas que eu deixava para ver depois, e um dia eu vi esses desenhos do descobrimento do Brasil e fiquei doida, assim, desde o sapato do português e o pé do índio, sabe? Muito rico. Então, acho que em Porto Seguro, a gente também, que aí a Amanda e a Karen vão poder falar melhor, mas os desenhos todos dos projetos que foram realizados para lá, a escola ecológica, como ele vivenciou, como ele tentou proteger a cidade, a natureza, uma lagoa que teve um problema com o prefeito que queria aterrar uma lagoa. Então, como ele também tentou levar para lá o conhecimento dele, como ele poderia colaborar com o que ele acreditava de ser melhor em urbanismo para o pessoal de lá. Então, é muito rico a troca. Ele chegou lá querendo trocar, dar e receber o que eles tinham para oferecer para ele e o que ele poderia oferecer de melhor. Foi bem? É curioso que... Foi ótimo. Sempre, Ângela. Ai, é obrigada, curioso que o que podia parecer um período sabático foi um período bem produtivo e trouxe ainda mais uma atividade, mais uma inserção dele profissional no campo do urbanismo, né? Ele, além da escola, etc., ele fez projetos urbanísticos para a cidade, não necessariamente implementados, mas que estão registrados e são bem interessantes, estão no livro, né? É legal elas falarem disso, Amanda e Karen.
Bom, acho que de Porto Seguro é bem interessante ver esse olhar do Bernardo, né? Porque na faculdade você aprende questões técnicas, claro, são fundamentais, mas tem muito de quem a pessoa é. Então, um ponto interessante é que ele foi um dos líderes do movimento Porto Seguro, né? E que barrou que aterrassem essa lagoa, barrou que fizessem usinas de álcool. Então, esse lado dele de preservar a natureza, esse olhar, então, para esse urbanismo, que não é um urbanismo que desconsidera a existência, a pré-existência da natureza, sabe? Mas que considera ela para pensar a cidade ali. Então, ele fez uma hidrovia ali para Porto Seguro, ele também pensou, fez um desenho urbanístico mesmo, pensou o portal de Porto Seguro e fez esses desenhos que a Ângela comentou, lindos, né? Ele desenhava muito bem. Aliás, todos esses desenhos ele fez à mão, eles estão no livro, assim, são muito bonitos de serem vistos, mas o que eu acho mais fundamental é esse pensamento do urbanismo. Então, o desenho, claro, ele expressa esse pensamento, sabe? Ele não queria que Porto Seguro se tornasse Búzios, no sentido de um lugar completamente comercial que perdesse as características naturais e que não permitisse que os próprios habitantes ali, que sejam os pescadores, continuassem com a sua profissão. E isso ele demonstra nos desenhos dele. Acho que esse pensamento projetual é fundamental. O que você acha, Karen? Eu concordo, e o que eu vejo também é que esse pensamento projetual do Bernardo, ele conseguia fazer muito bem da escala do móvel, arquitetura em grandes, né, em escala maior, que é o shopping, e o urbanismo, sempre respeitando a dimensão humana e respeitando com quem ele está dialogando, seja o usuário, no caso do móvel, ou seja a natureza. E então ele mostra pelos projetos, e é muito bonito também do Bernardo, que ele sempre via o projeto como uma forma de mudar o mundo, em todas as instâncias, e sempre respeitando, por exemplo, a natureza. Ele mostra que é possível construir um diálogo com a natureza, uma coisa mais harmônica. Isso é tão importante nos dias atuais, né? E só para complementar, o que eu acho legal dessa escola que ele fez é que ele foi também um dos pioneiros a pensar uma escola. Ele construiu cada parede da escola com um tipo de construção vernacular, por exemplo, a taipa, que era uma forma de ensinar aqueles estudantes, né, por convivência com o edifício, as diversas formas de construção. Ele também pensou energia solar para essa escola, então é um projeto bem bonito do Bernardo. Isso nos anos 90, né? Legal. Bom, a gente está até caminhando para o fim da conversa, mas queria retomar dois assuntos que são mais do projeto. O primeiro é o seguinte: a exposição no Museu da Casa Brasileira, ela é uma exposição enorme que passa por essa história inteira. E não é uma abordagem idêntica à do livro, muito complementar. Vale muito a pena ir lá visitar. Estão várias salas, tem móveis que estão lá disponíveis para serem experimentados, né? Os móveis de reedição, especialmente não os originais dos anos 60. E outra coisa justamente sobre as reedições e sobre o interesse de ver isso. Entrando no site da Schuster, dá para ver os móveis disponíveis. Hoje o móvel tem essa coisa interessante de poder continuar sendo feito, poder ser refeito em outros tempos, né? O móvel brasileiro moderno, ele tem um interesse enorme internacional. A Schuster, inclusive, tem representantes fora do Brasil, além do móvel vintage, que pode participar de leilões, galerias, feiras, tem realmente uma produção direcionada para lá. E o livro ele não é bilíngue à toa, porque existe esse interesse. A gente teve uma oportunidade muito legal, porque a Adriana, a irmã da Ângela, tem uma atuação como tradutora e fez isso junto com parceiros lá. Então, de uma forma em que
muito envolvida com a história, né? Ela que ajudou a coordenar o projeto, permitiu a gente ter, até na tradução, esse envolvimento muito próximo, né? E então o livro está disponível bilíngue, em português e inglês, já está disponível para venda na loja, já está na mão. Quem pode mostrar o livro, que no YouTube aparece, eu estou sem ele aqui no momento, é lindo, vale muito a pena para conhecer essa história incrível, e recomendo muito essa visita ao MCB, nosso grande parceiro. Bom, queria passar a vocês para últimos comentários e já ir agradecendo desde agora essa participação e essa parceria nesse projeto que deu muita felicidade para a gente, tem dado. Então eu vou falar primeiro. Olha, eu queria agradecer muito a Schuster Móveis por ser a patrocinadora desse projeto. Eles não só são parceiros nas reedições dos móveis, e interessante, eu perdi lá atrás, quando a Amanda e a Karen estavam falando sobre móveis em série, e eu aprendi com elas que o sonho do meu pai era fazer móveis em série. E meu pai, infelizmente, não pôde aproveitar, mas ele deixou para mim e para minha irmã essa herança maravilhosa, que não é uma herança dada, é uma herança batalhada, porque a gente trabalha para que isso continue a acontecer, e eu descobri que o sonho dele era fazer os móveis dele em série. Ai, gente, e hoje a gente faz os móveis dele em série. E a Schuster vem desde 2011 com a gente está fazendo, sem querer, esse projeto está acontecendo, quer dizer, sem querer, não foi pensado antes, quando a gente comemora 10 anos de parceria. E eles tiveram essa visão, mesmo em todas as crises que o nosso país passa financeiramente, de apoiar esse projeto, um projeto cultural, um livro. Nos dias de hoje, a gente poder estar lançando um livro, a gente está dentro de um museu contando a nossa história, de um arquiteto, designer e urbanista brasileiro que pensa no nosso país, que pensa nas cidades, que pensa no conforto da gente brasileira. Então, muito obrigada a todos que colaboraram, que pensaram, que deram informações, que ajudaram nas pesquisas, que receberam a Amanda, que atenderam a Karen, a primos, familiares, amigos do meu pai, profissionais, a todos, a equipe do Otávio, equipe do museu. Gente, é muito bacana como produtora cultural, e filha do Bernardo, está nesse momento tão emocionante, e um momento que eu acho que eu venho sofrendo muito com as coisas que acontecem do lado de fora, mas é muito importante, e se eu puder passar essa felicidade às pessoas que vão assistir e vão manusear esse livro, que possa acrescentar a todos os estudantes, aos alunos da Cecília, das autoras, dos colaboradores, que possam aproveitar e inspirar suas carreiras, suas vidas de alguma forma. É isso, gente, super obrigada. E obrigada por essa oportunidade de estar aqui lançando esse material e dividindo com vocês tantas experiências tão ricas. Obrigada mesmo, Amanda e Karen, pela pesquisa de vocês e me mostrarem outras coisas do meu pai, e de uma forma tão linda. Nossa, acho que é a gente que agradece por poder participar, por poder fazer essa pesquisa, conhecer um pouco mais da nossa história enquanto brasileiros, assim, algo que, infelizmente, eu sou arquiteta, mas eu não tive a oportunidade de conhecer na escola. Então, eu acho que as próximas gerações terão essa oportunidade de conhecer pelo livro, de conhecer pela exposição. Então, eu fico muito feliz, me trouxe uma alegria imensa, e foi trabalhar com uma equipe maravilhosa, a MCB, Olhares, a família, a Schuster, nossa, a Maria Cecília, a Karen, né? Foi um grande momento de aprendizado, daquela descoberta do novo, sabe? Que traz aquela energia para continuar realmente no momento que estava difícil, né? E uma coisa que é legal é saber que fica esse livro para as próximas gerações
conhecerem o Bernardo. E a exposição também está muito bonita, acho que vale a pena, ela está no MCB até dezembro, e a gente pensou sempre em trazer esses móveis, porque os móveis do Bernardo foram projetados, né, na década de 50, 60, mas eles são completamente atuais, então são feitos atualmente, eles são para você usar, para você ter na sua casa, né, e eles são todos confortáveis, eles pensam várias maneiras de sentar, que seja aquela mais jogada, ou então tem um móvel específico para jantar, leitura, descanso. E foi isso, foi um projeto maravilhoso e eu só tenho a agradecer a todos. Foi um projeto feito com muito afeto, né? Todas as partes. E no museu, a pessoa pode sentir o móvel do Bernardo, né? E a gente dialogava muito. E são móveis de viver, que eles estão sempre mudando. O Bernardo sempre estava pensando outras soluções. Agora o público vai poder sentir esses móveis. E o livro, espero que leve esse ar fresco, essa brisa de Ipanema para cada um, de um homem que pensou o Brasil. Muito bom. Maravilha, gente. Um beijo grande para a Cecília, que não pôde estar aqui com a gente hoje. A gente, então, vai encerrando. Agradeço muito mais uma vez, uma felicidade. Acho que a conversa foi incrível para dar uma síntese dessa trajetória toda e dessa pessoa que foi o Bernardo. Isso aí. Um beijo. Até mais. Tchau. Obrigada, gente. Tchau. Obrigada.